Fala pessoal, tô aqui na Expert, a maior feira de investimentos da América Latina, talvez do mundo, né? Se bater os 18 mil, talvez vai ser a maior feira de investimentos do mundo. Tô aqui com o Henrique Breda, um dos gestores do Alaska, figura já bem conhecida de vocês. A gente vai bater um papo sobre o fundo, sobre o cenário. Muito obrigado por estar aqui, Breda, pela oportunidade de estar aqui com a gente. É uma oportunidade muito bacana de vocês entenderem um pouquinho do que o Breda e o que o resto do pessoal da Alaska está pensando sobre o cenário. Obrigadão mesmo por ter vindo aí. Não, obrigado, a gente que agradece a oportunidade e a força e a confiança que vocês dão pra gente, né? Pra gente é uma satisfação estar aqui, é a primeira vez que a gente vem como expositor. A gente já participou o ano passado como convidados da corretora, a gente foi encantado com o volume de pessoas, né? A presença massiva de todos os participantes de mercado. E agora parece que dobrou, né? O que era ano passado, dobrou. A XP só faz isso, só dobra, né? Todo ano dobrando. E o Alaska multiplica por 10, né? Não, por 10 seria muito, mas a gente está crescendo bem também. Bacana. Vocês veem aqui atrás, pessoal, aqui até não parece muito, mas tem 18 mil pessoas, 15 mil pessoas aqui atrás, uma feira gigantesca. Os bancos vêm aqui, as hastes vêm aqui se expor nos seus estandes para falar sobre os produtos, sobre os fundos. É a primeira vez aqui da Alaska, né? Bacana, né? Um lugar bacana, a gente reúne todo mundo do mercado, fazer um network, conversar um pouquinho sobre o cenário, fazer o contato aí. Também serve para os investidores que querem vir aqui conhecer quem cuida do dinheiro deles, é uma oportunidade bacana. Breda, vamos falar então do Alaska, que aí tu domina, é teu campinho aí, né? Bom, acho que dispensa apresentação sobre a AST, a gente já conhece, todo mundo já conhece muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário do fundo, né? O que vocês estão vendo para os próximos dias, para o próximo mês. A gente está no linear ali, a gente está chegando na última reta da corrida, na última curva da corrida, vai fechar aí a eleição. Está totalmente incerto, mas como você mesmo me falou, tanto faz, mais ou menos isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho o que vocês estão vendo, se tem alguma coisa diferente no momento, continua tudo igual, vocês estão tranquilos. Passa um pouquinho pra gente do teu conhecimento. A gente acha que fundamentalmente a Bolsa ela é desconectada do ciclo político, né? Isso, grandes números. Então a Bolsa multiplica por 5, multiplica por 10 em 7, 8 anos, né? De forma errática, muito ruidosa, com muita volatilidade. E depois vem a fase ruim, a Bolsa cai, fica anos de queda, geralmente combinado com crises. E o político no meio do caminho, ele é refém da economia. Então a economia está muito mal, não importa muito o grupo político, começa a ter reformas, eles são necessárias para sanar o problema do Estado, a queda de arrecadação, aumento de endividamento. Então os problemas ficam mais nítidos quando a gente está na crise. E depois da bonança, a mesma coisa, todos os governos, praticamente sem exceção, você tem gastos errados, você tem isenções fiscais, monta fundo soberano, resolve fazer besteiras com o Quando excesso. Sobra dinheiro, faz besteira. O governo reflexo do brasileiro médio. Gasta quando é demais, quando sobra, e aí tem que cortar gasto, cortar mensalidade, cortar natação, cortar net, quando precisa reduzir despesa. Legal. Então, nessa linha, só assim, a economia que faz o político, não o político que faz a economia. Exatamente. Então, o político ele dança conforme a música econômica. A não ser que a gente tenha um ditador aí, daí é outra situação, né? Não, no caso do Brasil, até a nossa origem histórica, uma sociedade que é relativamente conservadora, tem uma certa presença da religião, o exército nosso não é revolucionário, é um exército de contenção, um exército de centro. Você pega a própria composição do capitalismo brasileiro, não é um capitalismo americano, mas não é um capitalismo argentino ou venezuelano de poucas empresas. Aqui tem 500, 600, 700 empresas muito grandes. Então, o Brasil tem uma relevância e tem um tamanho que tende a deixar ele perto do centro. Então a gente não radicaliza para a direita, a gente não radicaliza para a esquerda, embora os discursos na campanha possam flertar com esses extremos para tentar ganhar nicho de votos. Peixe, né? Mas na hora em que você senta na cadeira,
você tem que tomar conta né, fazer a lista resolver a lista de problemas. Então reforma aqui, lá, tal. Quando o dinheiro acaba agora, qual é o caso agora? E aí o governo cai, é um ciclo vicioso que nenhum governante quer. Então assim, nesse ano a nossa indústria ela é majoritariamente de curto prazo. Então você tem os fundos multimercados que ficaram gigantescos, são fundos que tudo bem, comportam um mês negativo, 2 meses negativos, terceiro já começa a deixar o cotista um pouco chateado. 6 meses ruim é muito ruim para um fundo multimercado. Então, já um fundo de ação, embora o cotista fique chateado, ele aguenta. Dizer, ele já tá xingando o gestor, já tá xingando o assessor, já xingando todo mundo. Ele é mais turrão, ele já quis renda variável, então ele aguenta mais. Então, o gestor de multimercado, vendo uma eleição acirrada, vendo a esquerda com chances, mesmo que isso vá diminuindo, mas em algum momento da campanha isso cresce, é natural que o mercado fique nervoso e antevendo o mercado ficar nervoso, ele vai lá e fica defensivo, compra dólar, diminui a bolsa, compra proteções, então se acumula posições super pessimistas para preservar a cota, preservar o cotista, não causar incômodo para ninguém. E depois que ganha, passa a eleição, a gente entra em 2019, a próxima eleição está muito longe. Vai ser só em final de 2022. Daí o assunto eleição passa e começa a ser um dia a dia mais normal. E todas essas posições muito pessimistas acabam sendo desmontadas. Então o cara tem que vender o dólar que ele comprou, ele tem que voltar a ter um pouco mais de bolsa que ele ficou leve. E nessas desmontagens de posições pessimistas, o mercado anda. Porque a hora que todo mundo resolver vender o dólar que eles compraram, vão vender para quem? Difícil, então não vai encontrar comprador nesses níveis. Então o dólar tende a ceder. Então a gente acha que depois das eleições o dólar tende a, não é certeza, mas tende a ceder. Primeiro ponto, o dólar vai voltar. O dólar tende, eu não sei para que nível, mas pelo menos abaixo de 3,50, 3,40 é possível. Não então, faz sentido estruturalmente, não faz sentido nenhum o preço que tá, né? A gente acha que não faz. Então a bolsa tende a passar um pouco mal-estar, ela tende a subir, o dólar tende a cair, os juros longos tende a ceder. E aí a gente vai ver, depois do primeiro impulso, a gente vai depender de quão profundo vai ser essas tentativas de reformas para ver se esse rally vai mais longe ou tem um voozinho de galinha. Sim. Mas que os que é o que a gente está acostumado já a ver aqui. Mas um voozinho de galinha nosso é 6 anos. Já tá bom. Já tá bom. 6 anos voo de galinha? Então que seja voo de galinha, não tem problema. Depois a gente então, a gente sabe que o primeiro impulso depois das eleições tende a ser muito positivo. E aí, vamos ver, dependendo do próximo governo, esse negócio vai ser mais sustentável ou menos. Mas vai para, segundo a tua análise e a análise de vocês em todos da Alaska, é bolsa para cima, dólar para baixo. Isso, a gente acha que não só porque o político vai fazer isso ou aquilo, mas simplesmente passa um pouco a neura do mercado e passa a valer fundamento. E fundamento hoje em dia das empresas, das nossas transações correntes, da nossa balança comercial, elas apontam para um dólar mais barato e uma bolsa mais valorizada. Então vai voltar, como se diz, business as usual. Sim, continua. Então, segue o dia. Segue o jogo normal. Me diz uma coisa, Breda, aproveitando, é uma curiosidade minha. Você falou até, os gestores de multimercado eles têm que tirar um pouco o pé do risco, porque é natural num momento de volatilidade como esse. Mas lá em de dezembro do ano passado pra cá, ou vamos pegar mais, janeiro, fevereiro, que tava tudo subindo pra caramba. Pra cá, teve greve dos caminhoneiros? Teve, mas se você pegar fundamentalmente, a economia ela não ia andar muito mais do que andou por causa da greve dos caminhoneiros e tudo mais. Lá, como é que os caras estavam eufóricos em janeiro e daí o pânico só aparece agora nas vésperas das eleições? Por que isso não é mensurado antes? Se a gente já sabia, a gente continua com os mesmos problemas que a gente tinha lá. Continua precisando de ajuste fiscal, continua precisando de um presidente pró-mercado, não mudou nada. Eu acho que talvez lá em janeiro, fevereiro, o mercado devia estar sonhando com o Alckmin. Então o mercado financeiro devia estar pensando o seguinte, estou imaginando, a máquina partidária é gigantesca, o tempo de TV é recorde. Tá ganho já. Tá ganho, isso aqui o Alckmin vai levar com o pé nas costas, então segue o jogo normal. Quando começa a apresentar problemas, mesmo que a economia esteja em ordem, se eu sou um fundo multimercado que quero ter retorno no curto prazo, eu vejo que você é maior ainda do que eu, você está começando a ficar preocupado e está vendendo no Brasil, então vai cair, eu vou vender também junto, porque eu não quero segurar sozinho essa cota negativa. Então existe um efeito manada, contamina, mas é um jogo muito difícil para os caras que querem
retorno no curto prazo. Então a gente fica longe disso. A gente só se aproveita de preço barato, compra, preço caro a gente vende. Então, óbvio que está tudo muito barato na nossa ideia. Aproveitar, a gente já falou de câmbio. Vamos pegar então esses três, porque a gente tem 3 problemas estruturais no Brasil. Tinha lá atrás, hoje já não tem esses 3, acho que a gente tem só um. A gente tinha questão hiperinflação, inflação descontrolada lá atrás, né? Agora acho que está controlada, que é um que eu quero te perguntar isso depois. Câmbio, a gente tinha problema de moeda lá atrás, hoje acho que a gente não tem mais, 380 bi de reserva cambial, a gente balança comercial superavitária, a gente está bem nessa questão, acredito eu, e a gente tem a questão fiscal. Essa sim ainda incomoda, né? Então assim, se a gente tiver a inflação controlada, que eu acredito que seja isso, que é o que eu vou te perguntar, se a gente tiver câmbio relativamente controlado e ajustar o fiscal, o que falta para decolar? Eu acho que falta algumas coisas depois, algumas coisas que impactam muito mais, talvez, sociedade, a confiança no Brasil, do que coisas que o mercado financeiro fica pincelando, né? Mas antes eu acrescentaria que a gente teve problemas graves de conceito no passado. Na década de 50, 60, nossos economistas não entendiam de economia. Então a gente veio com essa mais ortodoxia, e o tripé macroeconômico é coisa da década de 90. Então você não tinha meta de inflação, você não tinha reunião de Copom. Não era divulgado, né? Não tinha nada. Você tinha problema de conceito, era terra de ninguém, nossa diretriz, vamos falar, macroeconômica, né? Então foram uma série de, vamos falar, inovações ou medidas que a gente veio tomando ao longo do tempo. Hoje eu acho que o principal e está evidente para todos os partidos, para toda a sociedade, é o problema fiscal do Brasil. Acho que secundário é isso, e isso resolve problemas de negócio e outras coisas, mas o nosso sistema tributário tem muita coisa para simplificar. Avançando, né, a gente tem a reforma política para cuidar, então tentar descentralizar um pouco, tentar ter alguma ideia de voto distrital, tentar ter decisões mais locais. Então tem toda uma... o problema no Brasil, se a gente puxar, dá para fazer uma lista, mas eu digo assim, o que tira o sono dos investidores no Brasil é o problema fiscal. E a gente acha que a solução está dada, de qualquer forma, porque a evidência matemática é tremenda. Todo mês você vê o tamanho do rombo. Eu acho que hoje não tem nenhum candidato que não fale em reformar a Previdência, né? Acho que inclusive... Não, e quem fala da boca para fora, numa campanha que não tem problema, tá querendo ganhar voto de um ao outro. Mas sentou ali na cadeira, vai ter que resolver. Legal. E daí e a inflação, porque para vocês na parte de renda variável, a inflação pode incomodar bastante, né? Depois aí no lucro das empresas. E tu vê um cenário mais tranquilo para a inflação, porque o investidor tradicional, ele gosta de muito se linkar à inflação, porque a gente já sofreu muito no passado. A gente está com uma inflação estabilizada ou não. Claro, se não tiver ajuste fiscal, a gente está lascado, mas vai ser obrigado a fazer. Então, partindo do pressuposto que a gente vai ajustar, a gente tem algum problema de inflação em vista? Sim, a gente acredita que um dos grandes problemas inflacionários do Brasil no passado era a impressão indiscriminada de dinheiro. Então você fica imprimindo dinheiro. Como que você imprime dinheiro? Via crédito, né? Você imprime dinheiro quando você empresta alguma coisa para alguém, é um dinheiro eletrônico que cai na sua conta e você usa para fazer alguma coisa. E você podia imprimir dinheiro de várias formas. Uma forma de você fazer isso é crédito bancário. E outra forma de você fazer isso, ainda mais descontrolada, era via BNDES, Banco Público. E depois da nova TLP, que colocou os patamares de taxa de juros de empréstimo do BNDES em níveis civilizados, aquela farra de tomar dinheiro a 3%, 4% diminuiu muito. Hoje você vê casos de empresas que pegam dinheiro no Itaú e pré-pagam dívida no BNDES. Então, essa TLP pode ser que no futuro a gente conclua que a TLP resolveu um problema estrutural do Brasil de inflação. Pra quem não sabe, a gente tinha a TJLP antes, que fazia as empresas, chegavam no BNDES, batiam lá na porta, o Breda, se quisesse tomar crédito, a gente pagava a Selic pra cima, os caras iam lá e conseguiam metade da Selic, conseguiam dinheiro a 6, a 5, e quem pagava a conta éramos Breda, você, a gente pagava essa conta. A partir de agora, a gente tem um reajuste em B, acho que é B mais alguma coisa, né? Hoje a TLP ela tá próxima da Selic.
Antes a TJLP, dependendo, chegava a 3, 4%, e dependendo do subsídio. Isso que que empresa... quando a gente tinha juro a 14,25 e o cara pegava 3, Exato. 4. Isso é inflacionário. Então, algumas evidências a gente já tem, né? Então o dólar saiu de 3, alguma coisa, para 4 e a inflação não apareceu. É óbvio muita que... muita gente falou, com esse dólar aí a inflação vai começar a aparecer. Até agora não. E qual que é a relação direta isso aí? Porque a pessoa já faz um link. Não, a gente consome muito produto dolarizado, então o dólar sobe e automaticamente a gente vai ter inflação. É que existem... Então, você tem a TLP, nova TLP, que inibe a inflação. Você tem, por exemplo, a tecnologia. O quanto que o WhatsApp barateou ligação telefônica, né? Então, isso só para dar um exemplo bem simples, mas o e-commerce, o WhatsApp, a tecnologia, ela é deflacionária. Ela traz uma componente deflacionária para a economia. Então, talvez, né, depois desse balaio de gato aqui, o Brasil ele fique com uma inflação estrutural de fato mais baixa, o que vai provocar uma Selic estruturalmente mais baixa. Então a gente tá numa Selic para estimular a economia de 6,5. Talvez no próximo ciclo de alta isso vá para no máximo 8. Pois é, mas aí se fala que a nossa taxa de juros estrutural, que ninguém sabe fazer essa conta direito, né? Tem várias fórmulas aí, o Banco Central divulga uma, as ASICs divulgam outra, cada um tem uma forma de calcular, mas reza a lenda que está em torno de 5, mais ou menos a que o Banco Central divulgou, pelo menos. Hoje a gente está com uma metade disso, é totalmente estimulativo, né? Essa a gente não vai ver pressão. Então, não porque a gente tem capacidade ociosa e tudo mais. Eu acho que para a gente ver alguma pressão inflacionária, eu acho que pode demorar um tempo. Desde o espaço de PIB que a gente tem para ganhar de volta, até os efeitos do crédito do banco público que está escasso, né? Não é uma impressão de dinheiro muito abrupta. E para a gente começar a ver um PIB de 4, 5%, que isso começa a aquecer a economia, até a gente que é um pouco otimista, a gente não espera isso acontecer nos próximos 4, 5 anos. Então talvez 5, mas... Tá tranquilo no cenário, mas daí mesmo a gente subindo, a gente tiver uma inflação de 4, 4,5 e subir o juro para 8, a gente continua com o estrutural em 3,5. Ou essa história de estrutural aí é muito variável, depende muito do resto. Assim, a gente acha que uma inflação de 5, uma Selic qualquer coisa entre 8 e 10 é totalmente possível, mas seria topo de ciclo, né? 10%, mas está bem longe do 14%. Sim. Quer dizer que a gente conseguiu ganhar uns 4 pontos aí em 5, 6 anos? Tá ótimo. Então é isso que depois de uma solução fiscal, de fato, talvez a gente ganhe mais uns pontos. Então esse é o Brasil. Legal. Bom, a gente tava falando da Alaska e começou a falar de um monte de coisa. É muito bom a gente aproveitar o Breda para esse tipo de comentário que o cara é crânio, né? Breda, deixa eu te falar uma coisa. E como é que tá a exposição da Alaska hoje em questão de carteira? Onde vocês estão apostando? A zaga, o meio e o ataque? Muito parecido com a nossa última conversa. Então a gente está 100% comprado em ações, 100% vendido em dólar. As maiores posições continuam ali: Magazine, Vale, Braskem, Suzano, Petrobras. Aí a gente tem a Comgás, a Rumo, a Valide, Marco Polo, Randon, Sonai, São Carlos, Klabin, Login, Aliança. Acho que eu falei todas. Do maior pro menor. tá afiado. Se tivesse que escolher uma, complicado. A maior posição nossa, a Magazine. Mas a gente acha que, só para uma apostinha de curto prazo, para dar uma opinião de curto prazo, é muito possível que após a eleição a Petrobras reage bem. A Petrobras está muito barata, está muito pressionada, com medo eleitoral em cima dela. E o que a gente está vendo que está acontecendo com o petróleo, que continua forte, é a geração de caixa da companhia. Talvez a Petrobras tenha a chance de ser a ação que mais nos surpreenda o ano que vem. Legal, então fica uma dica boa aí. Falar um pouquinho da parte técnica, só pra gente finalizar, questão de capacity do fundo, porque a Alaska está crescendo muito, a gente está tendo uma demanda forte de investidores pelo fundo, e existe uma dúvida aí quanto à capacidade de gerenciar todo esse recurso. Se eu continuar, a capacidade de agora a gente já vê que tem bastante, né? Mas se a gente tiver um aumento muito expressivo, qual que é a capacity? Quanto você acha que dá para levar tranquilamente aí? Hoje, quando a gente fala do Alaska Black, ele é um fundo está na XP, mas ele é uma parte de uma estratégia muito maior. Sim. Então a gente tem o Black 2 em outras plataformas, tem o Black institucional, que a ideia é entrar na XP, já está em processo, está para público geral, mesma carteira de ações. Tem o Alaska 70,
que é o vai previdenciário. entrar para investidor em geral na plataforma da XP? Vai, você não sabia, né? Não sabia, não Não, tava vai. sabendo isso aí. Então, ó, notícia aí de primeira mão. Tá fechado já? Tá fechado. Pô, coisa boa, hein? Então agora, quem pedia sempre pra investir na LAS não podia porque não era qualificado, vai estar aberto para investidor em geral. Putz, Esse aí vai me resolver um enorme problema. Esse para investidor público geral, a única diferença pro Alaska Black que o pessoal já conhece é que ele não tem dólar, não tem juros, é só carteira de ações pura, é o nosso long only. Sim. Então é até mais fácil, mais simples, né? Mas é exatamente a mesma carteira. Então tem carteiras administradas de investidor estrangeiro. Então, somando tudo isso, é um Black de 6 bi. Hoje é o que a gente tem. Hoje que o mercado vê, o Black é 1.2, por aí, 1.3. Nessa estratégia de 6, dada a liquidez que a gente vê nas ações que a gente gosta, que a gente tem, a gente conseguiria ter mais 3 bi sem a gente alterar o estilo de gestão. Então, se a liquidez da bolsa melhorar, que é possível que melhore depois das eleições, esse 3 sobe. Se a liquidez da bolsa piorar, esse 3 desce. Então, mas hoje, o número que a gente tem para hoje é mais 3 bi, a gente começa a pensar em fechar. Eu não sei se tem essa conta, mas captando da forma que capta hoje, em quanto tempo a gente atingiria esses 3 bi? Eu não fiz essa conta, assim, mas acho que do jeito que a gente estava captando no começo do ano, podia ser rápido. Do jeito que está agora, no meio que o pessoal com medo, pode ser uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Então então é o ano que vem tá capaz de tranquilo. acelerar de novo. Então, assim... Quanto a capacity, então a gente não tem problema, né? Vai não é um negócio que a gente está se preocupando com isso agora. Legal. Então, pô, me pegou de surpresa esse negócio da XP aí. Te sigo, Bacana. Tá, então daí, tá ali, a gente vai ter para investidor em geral agora, tem capacity, D mais 30. Qual que é o prazo que tu recomenda? Porque a gente tem um problema, o investidor brasileiro, que ele não sabe investir em longo prazo. E você me deu um dado muito bacana, que até eu passo para muitos clientes, é que mesmo em ciclos de alta, mesmo em períodos de alta, da bolsa em ciclos de alta, de cada 5 investidores, 4 perdem dinheiro em renda variável. É difícil. E isso acontece muito porque o investidor brasileiro ele ainda não sabe investir a longo prazo, né? Então eu queria que tu falasse, que você expôsse isso, porque às vezes a gente falando, o cliente diz, não, quero curto prazo, mas a gente fala, não, renda variável é longo prazo. Qual que é o prazo que você diz que é o ideal para você ter o Alaska? Para a vida toda? Pra gente é a vida toda. A gente sempre vai deixar uma parcela pra vida toda. No meu caso é tudo. Tudo pra vida toda. 100% do capital do Breda tá dentro do fundo, 100% do capital do Luiz Alves tá dentro do fundo, o Ney também tá com tudo dentro do fundo. Exato. Ali. Então, assim, só que para as pessoas mais normais, vamos dizer assim, não faça isso, não coloca tudo. Não, tem que respeitar o perfil de investidor. Exato. Né? Você conversa aqui com o pessoal, dimensiona o que você gostaria de deixar em renda variável, seja uma carteira sua, seja um fundo de preferência, mas na nossa visão é um negócio que é um ato contínuo que você mantém por muitos e muitos anos. O pessoal fala 5, mas 5 pode ser que em 5 anos seja pouco, ou pode ser que você tenha pego 5 anos maravilhosos, então talvez ainda não resolva. Por isso que assim, a gente olha isso de uma forma previdenciária mesmo. É quase que para sempre. E a gente tem uma inversão de pensamento de investimento no Brasil, que é o teu dinheiro de longo prazo, que está na Previdência, normalmente está num investimento conservador. E o dinheiro de curto é onde está o risco. Porque o jogador ele faz diferente. Ele pensa o seguinte, o dinheiro de longo prazo é CDI, o dinheiro de curto eu posso brincar. Exato. E daí... Na nossa visão é diferente. O dinheiro de curto prazo eu não posso brincar. Não posso sofrer oscilação de preços. Que é aí que tu então, perde, né? tô no CDI. É o dinheiro para um hospital, para uma mensalidade de escola do filho. CDI. O dinheiro que você quer construir patrimônio, o de longuíssimo prazo, pra gente é renda variável. Renda variável, né? Só que daí tem que deixar o dinheiro lá por um bom tempo, né? A gente não pode querer resgatar no curto prazo, porque provavelmente você vai estar na estatística lá dos 4 de cada 5. Legal. Eu acho que mais ou menos era isso aí. Tem bastante coisa para conversar. Se deixar, a gente fica aqui, fica o dia inteiro aí. Eu quero só encerrar com uma coisa que a gente já comentou até, mas na visão da Alaska, fazer uma polêmicazinha aí. Na visão da Alaska, independente de quem ganha, bolsa sobe, porque bolsa, segundo a tua análise, ela é descorrelacionada até mesmo do PIB. Sim. Né? Então, independente de quem ganhar, o cenário para os próximos anos é de bolsa para cima. Sim. Sim ou não? Sim. Sim, sim. E isso por quê? Por causa das commodities? Porque o político ele dança conforme a música da economia. E a nossa economia está muito ligada às commodities.
E as commodities no mundo, de forma geral, quando você compara elas com outros ativos, estão muito baratas. Então, naturalmente, né, por ciclos normais de economia, ou você tem empresas muito ricas ou com muito caixa, quando elas começam a investir, ou quando os investidores no mundo, consumidores, começam a gastar, isso naturalmente puxa o preço de commodity. Aí a gente nunca sabe qual vai ser a commodity campeã dessa história. Se vai ser minério, soja, cobalto, níquel, tem a história aí do carro elétrico e tal, mas o mundo vai precisar de commodities para continuar crescendo, e commodities beneficia o Brasil de forma geral. Então, por isso que a gente acredita que o Brasil vai ter uma ajuda externa muito boa nos próximos anos. Isso vai refletir na Bolsa. Na Bolsa. Legal. Bacana. Então, pessoal, acho que é isso. Queria agradecer demais a presença do Breda aqui. Mais uma vez, está sempre presente aqui nos nossos eventos. O pessoal da Alaska é sensacional. A gente gosta muito deles, como a gente vem falando há um bom tempo. Acho que faz todo sentido a gente ter uma parcela do capital no Alaska. Se for do perfil, tem que conversar com a assessora, entender o perfil de investidor, para investir de maneira correta, né? Exato. Muito obrigado mesmo, Breda, pela presença. Espero que as pessoas tenham entendido um pouquinho. Quem tiver dúvidas, pessoal, comenta aqui embaixo a tua dúvida sobre ações, sobre renda variável, sobre investimentos, que a gente vai responder. E quem quiser reclamar da Alaska, tá aqui o cara, ó. Tá aqui. Fala com ele primeiro. Então tá, valeu, Breda, brigadão. Obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima, um abraço.